Ô, gente, parece que eu não consigo ficar uma semana sem falar no Papa, né? Porque o Papa tá entrando nas notícias o tempo todo. Ele teve aquele posicionamento bem crítico da forma como os países lidaram com o Covid, ele teve posicionamento pró-ecológico, ele teve posicionamento crítico do capitalismo e do neoliberalismo, o que, à luz do que a igreja se aliou ao longo dos tempos, enfim, é contraditório com o histórico da igreja, mas enfim, e embora seja talvez coerente com a mensagem do fundador, não é? da religião, mas recentemente ele entrou na polêmica de defender a união civil homoafetiva, não casamento gay. É bom distinguir. E é essa, embora isso seja, ele aceitar a união civil seja uma grande evolução para um progressista como eu, claro que elogio, para o papado. Mas não significa a adoção de um posicionamento a favor do casamento gay. E essa distinção, que talvez para vocês seja irrelevante, para a igreja não é. Para a igreja essa distinção não é relevante porque o casamento faz parte dos sacramentos da igreja. Então não é uma distinção irrelevante para a igreja. E enquanto algumas pessoas, algumas até que eu admiro, né? Não sei se vocês sabem, mas o Kyle Kalinske, do canal Secular Talk, foi um dos inspiradores para eu ter o canal aqui no YouTube. E ele disse que não ia elogiar muito o Papa porque já tem países que é, regulamentaram o casamento gay. E que o que ele está fazendo é apenas adotar a posição menos obtusa de admitir a união civil gay. Aí eu que sou admiro muito o trabalho do Caio, tenho uma divergência com ele, porque dentro do contexto da Igreja Católica, admitir e apoiar e defender uma legislação de união civil gay como algo desejável e que eles podem constituir família, representa uma evolução muito grande dentro do contexto da estrutura católica. Ele fez uma avaliação mais geral, algumas pessoas fizeram essa avaliação mais geral, mas dentro do contexto católico representa sim uma evolução importante. Se vai representar uma mudança, digamos assim, mais estrutural da igreja, nós ainda não sabemos e a tendência é que não. Ou seja, existe uma tendência que a igreja continue considerando os atos de homoafetividade como atos pecaminosos. Eu sei que para a juventude dizer isso é ridículo, mas enfim, é o que a igreja pensa. Eu também acho ridículo, mas enfim. É assim que eles pensam. E, além disso, eles provavelmente não vão ministrar, inclusive por isso que ele enfatizou o civil e não religioso, porque a igreja não vai ministrar nenhuma forma de casamento dentro das igrejas católicas. Isso não deve acontecer, não deve mudar. Então, essas coisas são importantes para serem ditas. Agora, por que, que o Papa está dizendo isso? Essa é uma pergunta interessante. E por que que parte da, da elite da igreja provavelmente vai tolerar que ele diga isso e outros líderes da igreja talvez digam coisas semelhantes? Porque em muitos lugares do mundo, quando você dialoga com a juventude, pessoas jovens, e você diz coisas como o que a igreja costumava dizer dos homoafetivos, que eles não devem adotar, que a união deles é ruim, faz mal para a sociedade e tal. Todo o discurso da igreja católica no passado. Esse discurso, nos dias de hoje, afasta ainda mais uma juventude que está se tornando, em vários países da Europa, uma juventude cada vez menos ligada à igreja. Então, a fala do Papa é meio que se adapte ou desapareça, porque senão é uma concessão que acontece em grande medida não só por parte dele, mas por parte da igreja, não é? Que precisa se adaptar a uma conjuntura que se alterou, que agora não mais admite a postura antiga da igreja. Mas é importante entender que a igreja não se moveu tanto quanto muitos países se moveram. Não é? O Canadá, o próprio Brasil e outros países que têm níveis diferentes de legalização do casamento gay.
mas se moveu para tentar encontrar uma posição que seja mais aceitável para uma juventude que é extremamente hostil e ainda bem que é extremamente hostil a qualquer forma de preconceito com famílias homoafetivas. Né? Falando do tópico, né, e tratando dessas causas, né, eu vou conversar com Duda Salabert na quinta-feira, mas obviamente nós não vamos falar só desse tema, porque e essa é uma coisa importante, embora uma pessoa seja militante dessa causa e tenha ligação com ela, essas pessoas, assim como eu não chamaria um líder de movimento negro para falar só sobre questões antirracistas, ele pode falar sobre qualquer outro assunto, a Duda Salabert pode falar sobre qualquer outro assunto e vai falar sobre assuntos que têm interesse, que tem a ver com economia, direitos sociais e outras questões. Essa é uma coisa importante também para a gente não pegar assim, não é porque eu vou entrevistar um sindicalista que eu não posso perguntar para ele sobre combate ao Covid, não é? E o que é que se deve fazer dentro do espaço de trabalho, não é? Enfim, você não deve reduzir as pessoas a uma dimensão. Isso é muito importante. Agora, tratando do papado e tratando dessa posição, foi um avanço. Inquestionavelmente se trata de um avanço, e um avanço importante. Mesmo que eu entenda que ele é um avanço que está acontecendo hoje, mais por pressão de uma sociedade que se alterou, especialmente na Europa, mas também em outros países do mundo, isso vem acontecendo, do que por um desejo assim de mudança de todas essas pessoas. E uma outra coisa é que a gente ainda não sabe da extensão que isso vai alterar dentro das políticas da igreja e provavelmente tende a se alterar pouco dentro das políticas da Igreja Católica. Não é? Enfim, algumas coisas aqui que eu tinha para falar sobre isso. Não é? Se você gosta do que eu faço aqui no canal A Nova Máquina do Tempo, se inscreva, dê um like, compartilhe. Eu sou André Teixeira Jacobina. E, gente, para falar brevemente sobre os cursos que nós estamos pensando para o ano que vem, eu queria convidar vocês a dar opiniões sobre algumas das ideias que eu estou tendo para os cursos. Eu estou pensando em fazer um curso da Sociologia Reflexiva de Bourdieu, um curso introdutório à Sociologia Reflexiva, um curso introdutório para Karl Marx, o trabalho em Marx e tal, um curso introdutório de Gramsci e demonstrando talvez por que a extrema-direita tem tanto medo de Gramsci, um curso sobre a vida e obra de Eric Arthur Blair ou George Orwell, um curso de política e um curso de política de saúde. São 6 cursos que eu estou pensando, um por mês para o ano que vem. Então seria um curso no mês, por exemplo, de março, aí abril a gente folga, teria outro curso em maio, junho folga, julho voltaria. E eu queria a opinião de vocês sobre esses cursos. Talvez eu depois faça uma enquete ou alguma coisa assim para saber o que, é que vocês pensam sobre essa ideia que eu estou pensando em desenvolver para o ano que vem. E é bom eu já ir falando dela com vocês, porque aí a gente vai amadurecendo essas ideias para frente. Né? Eu falei 6 cursos logo, vocês pensam logo que vai ser muito, mas na verdade não. Eu vou preparar um curso para ministrar em um mês, e aí depois vai ter um intervalo, vai ter um mês que não vai ter curso, aí no mês seguinte teria um outro curso. É uma coisa que eu estou pensando, são todos cursos conectados com assuntos que eu venho pesquisando lendo e pesquisando nos últimos 15 anos, né? Então seriam coisas que eu tenho mais familiaridade e me sinto à vontade para fazer um curso, mesmo que sejam cursos mais introdutórios para o grande público, não necessariamente para especialistas. E eu farei todo o esforço de explicar coisas altamente complexas dessas obras em aulas para o grande público. Né? Essa seria a ideia desses cursos. Queria ouvir vocês também sobre isso. Nesse final de vídeo eu queria comentar sobre isso com vocês. Enfim, a gente se vê em um próximo vídeo. E se lembre sempre, se você gosta do canal, se inscrever, ligar o sininho, dar o like, compartilhar, que ajuda bastante a gente. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.